Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre as famosas palavras perdidas de Jesus, ou seja, os agrafa. São palavras de Jesus que não foram registradas dentro dos 4 evangelhos, mas que foram encontradas em escritos, outros fora da Bíblia, inclusive alguns. Vou explorar essas palavras, eu vou mostrar onde elas estão e como é que elas podem, de alguma maneira, nos ajudar a entender melhor Jesus e a sua mensagem. Então, vamos começar! Meu nome é João Cláudio Rufino, eu sou professor na Faculdade de Teologia na área bíblica e fundador do Instituto Propagador da Palavra. E eu já quero pedir que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Além disso, é muito importante que você deixe aqui também o seu comentário. Porque quanto mais essa interação acontecer, melhor é para que o nosso vídeo seja levado para mais pessoas. Deixa aqui, por exemplo, de onde você está me assistindo, qual é o tema do seu interesse, para que eu possa fazer os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá. De acordo com os estudiosos do Jesus histórico, foram encontrados cerca de 256 ditos atribuídos a Jesus fora dos 4 evangelhos canônicos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. O nome desse conteúdo é agrafa. Esse é um termo grego que significa literalmente não escrito ou ditos. Ele foi empregado pela primeira vez por um estudioso alemão chamado Kerner em 1776, justamente para designar esses ditos atribuídos a Jesus e que não são encontrados nos 4 evangelhos da Bíblia. E aí? Você está interessado nesse assunto, quer aprender mais sobre os agrafa? Então vamos lá. Os ensinamentos de Jesus foram transmitidos oralmente. Presume-se que alguns deles, claro, escaparam do conhecimento dos evangelistas e foram posteriormente perdidos, exceto alguns que foram aludidos ou preservados por alguns dos primeiros escritores cristãos. E os estudos desses ditos tais perdidos de Jesus, ele não começou agora, já faz um bom tempo. Em 1889, um estudioso chamado Alfred Resch, ele chegou a afirmar ter recuperado um grande número desses ditos perdidos de Jesus nos escritos de Paulo. Só para você ter uma ideia, segundo esse autor, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, onde se diz lá: nenhum ouvido ouviu, olho algum viu, outro Deus salvar assim aqueles que contam com ele. Supostamente isso teria derivado de um evangelho pré-canônico, no qual Jesus de alguma maneira teria citado ou parafraseado a passagem de Isaías 64, versículo 4. Mas é preciso dizer, fazendo aqui uma análise sobre isso, nesse caso especificamente, boa parte de nós biblistas, hoje em dia, séculos depois do estudo de Resch, entende que, nesse caso, é mais plausível afirmar que Paulo está citando Isaías do que afirmar que ele está fazendo alguma referência a alguma fala de Jesus. Só que há outros textos do Novo Testamento fora dos evangelhos nos quais é mais fácil afirmarmos que são realmente ou muito possivelmente ditos de Jesus. E desses possíveis agrafa na Bíblia, os exemplos mais prováveis são Atos, capítulo 20, versículo 35 e 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 25. E é interessante porque nenhum desses textos aparece nos evangelhos canônicos, mas os textos correspondem de alguma forma a coisas que Jesus diria ou algo que ele faria, de acordo com os escritores dos 4 evangelhos canônicos que nós temos. Em Atos, capítulo 20, versículo 35, está escrito assim: em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: é maior felicidade dar que receber. Aqui, o autor de Atos dos Apóstolos afirma que
essa frase, é maior felicidade dar que receber, são palavras de Jesus. Já em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 25, por sua vez está escrito assim: e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Embora a gente sabe, existem lá nos textos dos evangelhos canônicos, na instituição da Eucaristia, palavras de Jesus, o que Paulo relata aqui é um pouco diferente. E isso é muito interessante. Agora, além disso, fora da própria Bíblia, existem outros textos que trazem possíveis ditos de Jesus. E o primeiro que eu vou citar aqui é justamente um manuscrito bastante antigo chamado Códice Beze. E ele é datado do século V, por volta, portanto, de 401 a 500 depois de Cristo. E nele há partes do Evangelho de Lucas que não estão no Evangelho que você tem aí na sua Bíblia. E eu vou te dar um exemplo. Ele, o Códice Beze, lá em Lucas capítulo 6, versículo 4, traz um acréscimo, um dito de Jesus que não está aí na sua Bíblia. Esse Códice Beze, depois do versículo 4, está justamente o seguinte: Theoter remera, naquele mesmo dia, teasamenos tina ergazomenon to sábato eipenautó, vendo alguém trabalhando no sábado, disse-lhe: Antrope, eimenoidas tipoies macarios ei. Homem, se sabes o que estás fazendo, bem-aventurado és. Eideme oidas epicataratos. Mas, se não sabes, és amaldiçoado. Caí para bates eitonomo, e um transgressor da lei. Esse exemplo que eu estou dando aqui, ele não tem a ver com um evangelho apócrifo, mas com uma variante textual, ou seja, uma versão diferente de um evangelho canônico. É muito interessante esse assunto. Agora, eu quero lançar um desafio para você. Você está aqui aprendendo bastante? Está aprendendo algo novo, diferente, enriquecedor? Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer continuar estudando esse assunto? Você quer que eu faça outro vídeo, uma continuação mostrando onde mais estão esses agrafa de Jesus, por exemplo? Você quer mais exemplificações dessas palavras perdidas de Jesus? Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo, eu quero. E o desafio é o seguinte: se a gente bater um número bom de comentários e de curtidas, eu continuo esse tema, beleza? Desafio lançado e te vejo lá no próximo vídeo.